foi um processo que de repente surgiu e aconteceu. E a instalação se fez no auditório da CELP, né? E dali eu e a secretária fomos aos estados da jurisdição, que eram 10 estados e 3 territórios, sem nenhum dinheiro. O mais difícil era conscientizar o profissional da necessidade e da obrigatoriedade de se inscrever no Conselho. Tem um fato no Conselho, no CRN6 do segundo pleno, que me marcou bastante e que eu fiquei muito grata às conselheiras. Com poucos meses que a gente estava lá, aí o dono das 2 salinhas, começou só com 2 salinhas, então ele disse que pretendia vender as salas. Pronto, a gente tem que comprar, porque o conselho viver mudando de endereço não vai dar certo. Todas as 9 conselheiras, que naquela época eram 9, aceitaram ficar sem receber o jeton para pagar a sede. Então, negociei muito, conversei muito com o dono das salas e deu para a gente comprar as 2 salinhas durante a gestão. E hoje eu sou... Naquela época eu agradeci as conselheiras e achei uma atitude assim de amor à profissão. Em 1992, eu fui convidada para participar da chapa. Nossa chapa, então, foi eleita e a conselheira presidente, com mais ou menos 3 semanas depois, pediu o afastamento definitivo. Então, sem ter planejado naquele momento nem ser conselheira, eu me vi com a presidência. Fomos muito felizes com as conselheiras da época e conseguimos, ao longo do triênio, superar e conseguimos aumentar o nosso quadro funcional, contratar. Tínhamos 3 fiscais na época em Pernambuco e mais uma no Ceará. Estabelecemos o escritório do Ceará, adotamos a prática de conselheira madrinha, então o assunto de cada estado era centrado com uma conselheira. Conseguimos deixar o conselho começando a andar em outro ritmo, que graças a Deus ele permanece até hoje. Quem está de fora não consegue entender o que é o conselho em si, né? A gente pensa que é um órgão que vai lutar pela nossa classe em relação a salário, em relação a espaço de trabalho, mas quando a gente entra, a gente se depara com outra realidade. A gente se depara com que a gente está administrando um grande órgão, onde tem a parte administrativa. A gente lidar com alguns conhecimentos, onde a gente não detém esse conhecimento na nossa formação profissional. E, ao mesmo tempo, está com o olhar voltado para a classe dos profissionais que fazem parte do conselho, que são os nutricionistas e os técnicos de nutrição. Eu tenho como principal desafio a aproximação das entidades de classe. Eu acho muito importante que a gente aproximar sindicato, associação, conselho, porque aí a gente fica mais forte, né? E quando a gente fez essa parceria com as Visas, a gente conseguiu colocar o profissional nutricionista em muitas áreas onde ele não estava atuando naquele momento. O desafio hoje na nutrição, né, é a gente tentar fortalecer a nossa classe, né, os nutricionistas, se politizar enquanto profissionais, né, tá andando, né, junto com sindicatos, junto com a associação, para a gente poder se fortalecer e crescer profissionalmente. Foi uma experiência muito enriquecedora. Recomendo a todos que puderem que participem. Nós amadurecemos muito, nós passamos a olhar para os colegas, para a profissão de outra forma. Nutrição, para mim, foi muito importante, é importante, né? Porque a minha profissão foi uma profissão que eu gosto, que eu escolhi, e que eu procurei sempre fazer o melhor do que eu podia dentro da minha profissão. Porque quando a gente gosta, a gente sempre procura fazer o melhor, né? A nutrição, para mim, é tudo, né?
Eu tenho até uma colega que diz que a nutrição, ela é sua vida, que se você não se nutrir, você não vive. Eu considero uma fã da minha profissão. Conselho, para mim, é um órgão em que se baseia não só a ética, né, profissional. E isso me dá uma certeza que todo profissional tem que ter o seu conselho de classe, se reger pelas suas leis e resoluções, e com isso prestar um bom serviço à sociedade.